Então, boa noite a todos, né? Como de costume, nós vamos iniciar o nosso encontro das discussões da disciplina de didática da história, fundamentos teóricos da didática da história. A intenção hoje é discutir com vocês um dos textos do segundo módulo da disciplina, né? Essa semana eu estava olhando o nosso calendário, né? Antes da situação de pandemia, né? E esse seria um dos últimos 3 textos, né, que a gente iria discutir antes de fazer a avaliação, né, mas agora a avaliação fica suspensa, né, então vamos dar início a essa discussão, né, dessa aula do dia 28 de maio, que tem como tema, né, um texto, né, que está listado lá no programa inicial da disciplina, que é um texto publicado na revista História Hoje, no ano 2016, intitulado Consciência Histórica e Vida Prática, né, da Maria Auxiliadora Schmidt. Esse texto, quando eu escolhi ele, né, e coloquei ele mais na parte final da disciplina, eu escolhi ele por uma questão de ordem metodológica, né. Do ponto de vista teórico, né, ele está aplicando alguns conceitos que a gente vem discutindo aqui ao longo da disciplina, né, como os conceitos de consciência histórica, didática da história e cultura histórica, né? A diferença é que ele tenta dar uma aplicação para a disciplina, né? Então, é um texto que está propondo uma investigação da relação entre consciência histórica e vida prática, vinculando, né, uma discussão que é do campo da didática da história, mas também do campo da educação histórica. Tanto é que, no início do texto, ela já diz exatamente a vinculação do texto a partir da educação histórica, porque o que está em jogo é pensar uma forma de relação prática de formação da consciência ou como é possível perceber determinados elementos de uma cultura histórica a partir das narrativas de jovens brasileiros que a pesquisa se propõe a analisar. Então, ele é um texto assim de aplicação, né, para a gente entender como essas questões podem se configurar em um campo de pesquisa ou numa preocupação de pesquisa, né, em nível de graduação, mestrado ou doutorado, como são, né, os projetos vinculados ao Laboratório de Ensino de História da Universidade Federal do Paraná. Então, é um texto que mostra como que essa reflexão sobre a aprendizagem histórica e a relação da história com a vida e produzir mecanismos de tentar compreender a relação entre consciência histórica e vida prática, pode ser aplicado numa metodologia de pesquisa que trabalhe com determinadas fontes e que seja capaz de produzir resultados palpáveis do ponto de vista da capacidade de entendimento das ciências humanas, né? Então, a minha intenção com o texto foi nesse sentido, né, de demonstrar uma aplicabilidade para esses conceitos que a gente vinha discutindo aqui na disciplina, desde lá da discussão com o Riesing, da discussão com o Bergman, passando pelas discussões da obra sobre o ensino de história, organizado pela Rebeca Contígio e pela Helenice Rocha. Esse texto da Schmidt, ele tem essa função, né, de tentar mostrar uma possibilidade de aplicação, como você pode produzir uma reflexão histórica, uma pesquisa histórica que tenha como meta a compreensão da relação entre a história e a vida e como esse processo de formação da consciência histórica por meio do desenvolvimento de uma cultura histórica é possível enquanto instrumento de pesquisa. Então, ele é um texto que mostra um caminho, ele não é um texto de ordem teórica, digamos assim, né? Não, pelo menos não é essa a preocupação de leitura, né, que eu quero discutir com vocês. O que eu quero discutir com vocês é essa possibilidade prática, né, de você produzir pesquisas no campo da educação histórica, tendo como base ou como preocupação inicial pensar essa relação entre consciência histórica e vida prática, que é aquilo que a gente vem batendo aqui na disciplina, desde lá do texto do Bergman, passando pelo texto do Riesing e pelos demais textos, como foi o do Luiz Fernando Serri na aula passada. Então, a intenção aqui é mostrar de forma rápida, né, como que a Maria Auxiliadora Schmidt propõe essa questão. Só um minutinho, eu vou fechar a porta aqui, que está tendo umas interferências.
Acontece, na situação de pandemia, né? Eu aqui conversando com vocês, a minha esposa conversando numa reunião, né, lá da escola, enfim, reunião de pais e filhos, e vida que segue, né? Não da forma como a gente gostaria, mas é uma situação que está imposta, né? A gente vai se adaptando. Mas, enfim, a minha intenção, quando eu propus esse texto, era pensar essa possibilidade metodológica. Eu escolhi ele com essa intenção. O texto, né, está lá no número 5, volume 9 da revista História Hoje, publicado em 2016, e ele coloca logo no início, né, do texto, qual que é o objetivo do trabalho, né? O objetivo do texto da Schmitt é analisar essa relação entre a formação da consciência histórica e a vida prática de jovens brasileiros, né? Num recorte específico, que é a participação de jovens brasileiros nos movimentos de reivindicação que ocorreram no Brasil em 2013. Né? Então, ela tem ali um recorte específico, tá? Falando da relação entre consciência histórica e vida prática de jovens brasileiros do estado do Paraná, da cidade de Curitiba, de uma escola que ela optou para utilizar como base de pesquisa, né? Então, ela demarca logo no início a quem ela está se referindo quando ela propõe refletir sobre os jovens brasileiros, né? Então, o recorte está claro, né? Então, assim, inicialmente ela apresenta o objeto, né, da pesquisa dela, os interesses, né? Ela quer pensar essa relação que a gente vem discutindo aqui entre consciência histórica e vida prática, num acontecimento específico que foram os movimentos, né, de junho de 2013. E ela vai optar, enquanto metodologia, né, uma alternativa quantitativa, né? Ela vai recortar esses estudos, né, aplicando questionários, fazendo uma amostragem, e a partir desses resultados que vão ser extraídos, dessas narrativas que esses jovens vão apresentar, ela sistematiza os resultados e tenta extrair das narrativas por eles produzidas quais são os elementos da consciência histórica que é possível perceber e como existe ali uma relação entre conhecimento histórico e vida prática. Ou seja, o que está em jogo é a possibilidade de entender como eles se relacionam com a história em uma determinada medida, ainda que a percepção final do texto seja de que eles não têm uma relação com a história acadêmica, com a história científica muito ampla, eles têm uma relação com a história, estão reproduzindo uma determinada lógica de pensar que tem uma historicidade, e a preocupação da educação histórica é exatamente essa, entender como a aprendizagem histórica ela se processa em diversos lugares e espaços, não apenas no espaço escolar, né? Então, ela começa o texto apresentando o seu objeto, apresentando o seu recorte e também apresentando a sua metodologia, né? Como se espera, né, de um bom texto acadêmico. Ela define, né, essa relação do que ela está fazendo com a didática da história, ela está preocupada em compreender esses conceitos que a gente vem pisando aqui na disciplina, que é o conceito de consciência histórica, cultura histórica e didática da história, mas ela se coloca como uma pesquisadora no campo da educação histórica, porque o foco dela não é pensar os sentidos da formação, mas como se dá a formação histórica desses jovens e como eles mobilizam determinadas noções históricas para entender um fenômeno político do tempo presente, né? Estabelecendo uma relação passado e presente que faz parte dessa dimensão cognitiva da consciência histórica. Então, ela vai apresentar logo no início que o que ela está buscando é estabelecer uma reflexão sobre a relação entre as ideias históricas desses jovens e a consciência histórica que eles desenvolvem na relação com essas ideias que estão presentes nessa cultura histórica localizada, que seria, no caso, a cidade de Curitiba, né? Então, nessa questão, uma das questões que ela coloca logo de início, né, é de demarcar, então, esse campo da educação histórica, que é o campo a partir do qual ela vai falar, né?
Então, esse campo ele tem se configurado como um espaço de pesquisa que busca pensar as relações possíveis e existentes entre a vida prática dos jovens e as suas ideias históricas, né? Vinculando alguns conceitos produzidos pela didática da história alemã, né? Mas não especificamente centrado nos autores alemães. Esse texto, especificamente, ela está dialogando diretamente com o Riesen e com o Lee, né? Isso fica claro nas primeiras páginas do texto. Então, no âmbito da teoria da consciência histórica, né, discutindo com o Riesen e com o Lee, ela vai demonstrar que há sempre uma interlocução, quase que de forma orgânica, entre ciência, ou seja, a história enquanto ciência, e a vida prática, né? Voltando aos conceitos de matriz disciplinar que a gente discutiu, aquele esquema de formação da consciência histórica, é a partir dos interesses práticos, né, que emergem os motivos que justificam a elaboração da pesquisa acadêmica em história. Se não houver essa aproximação entre história e vida prática, né, esse conhecimento histórico, ou essa história, torna-se uma narrativa estéril, ou seja, sem utilidade para os indivíduos, né, no seu meio de ação direta e imediata. Então, a função da didática da história é pensar essa relação entre a história e a vida, né? E, nesse sentido, então, os interesses dos indivíduos, das comunidades, os interesses práticos, oriundos de necessidades cotidianas, devem embasar a forma como a história mobiliza suas pesquisas, né? Isso está lá nos textos do Riesen, naquilo que ele chama de dimensão ética da pesquisa histórica. E, segundo a Schmitt, é também na vida prática que o conhecimento histórico ele vai cumprir a sua função de orientação. Então, assim, as pesquisas em histórias, né, nessa perspectiva riseniana, elas emergem de interesses práticos das pessoas, de necessidade de conhecimento, de necessidade de mobilizar um passado para entender um presente e almejar uma determinada perspectiva de futuro, mas é também para a vida prática que esse conhecimento histórico volta, porque ele tem que fornecer uma orientação mais qualificada para a vida dos indivíduos. Então, ele emerge desses interesses e ele retorna a eles enquanto uma possibilidade de orientação mais qualificada, né? Então, o que está em jogo, quando você fala de aprendizagem histórica na didática da história, é a possibilidade de você produzir aquilo que o Riesen chama de um superávit cognitivo, ou seja, você melhorar a forma como as pessoas compreendem a sua relação com o passado. Então, todo mundo mobiliza o passado para entender a sua vida prática. O aprendizado histórico, produzido a partir da didática da história, tem como função qualificar, superavitar essa relação com o passado, melhorar essa cultura histórica, contribuir de forma efetiva para a formação dessa consciência histórica, né? Então, ela evidencia essa preocupação dela logo nas primeiras páginas do texto. Então, segundo essa discussão, a consciência histórica ela sempre vai se formar numa relação de aprendizado com uma cultura histórica, né? Então, como a consciência dos indivíduos, sejam crianças, jovens, adultos, se forma? Ela se forma sempre numa relação de tensão, né, de diálogo direto entre um indivíduo, um sujeito que existe no tempo e no espaço, e uma determinada cultura que o precede. Ou seja, as palavras do Estevão Martins, nós nascemos num mundo com história, né? Então, para você pensar qualquer perspectiva do mundo humano, você vai estabelecer sempre uma conexão com um lugar e com um tempo. Então, como nascemos em um mundo histórico, ou seja, o indivíduo, o sujeito, ele se torna consciente da sua relação com o mundo, habitando um mundo que é repleto de historicidade, que o antecede e que, de alguma forma, o ajuda a produzir entendimentos sobre ele mesmo, sobre o próprio mundo, né? Então, essa consciência do indivíduo, que é histórica, se forma numa relação com a história. E esse aprendizado, que se dá por meio da cultura histórica, tem determinadas dimensões. Aí voltamos ao conceito de cultura histórica do Riesen, que ele trabalha na dimensão política, cognitiva e estética, né? Então, ela apresenta
en passant, assim, de uma forma rápida, essa perspectiva, né? Então, segundo a perspectiva leziniana que ela está apresentando, né, no texto, a relação entre consciência histórica e cultura histórica é intrínseca, né? Entre a consciência histórica e a vida prática remete sempre à necessidade de você compreender como que a ação humana, no presente, ela se baliza por uma determinada noção interpretada do passado. Então, todo indivíduo, ele age segundo determinados primários cognitivos, estéticos, políticos, éticos e morais. E essas noções, elas dependem da abrangência e da forma como esse indivíduo, como esse agente, ou como essa comunidade, representa o passado por meio de uma narrativa que ele mobiliza para entender ou para justificar as suas ações no presente. Então, essa questão a gente vem colocando desde o primeiro momento da disciplina, e a gente vem repetindo ela nos autores, né, Riesen, Bergman, o Serry, a própria Schmitt, no outro texto dela que a gente discutiu lá atrás, e agora, novamente, estamos retomando essa discussão. Então, não é meramente por ser repetitivo, mas porque ela é importante para a discussão que a gente está fazendo, né? Nossa disciplina, ela é fundamentos teóricos da didática da história. Então, para você entender os fundamentos teóricos que balizam a didática da história, esses três conceitos têm que ficar muito claros na nossa cabeça e as conexões que eles estabelecem. Didática da história, cultura histórica e consciência histórica. Então, é por isso que a gente está indo e voltando sempre nesses mesmos conceitos, porque o meu objetivo no final é que vocês consigam desenvolver com uma certa maturidade analítica o significado e as possibilidades de aplicação desses conceitos para pensar o ensino de história e como que nós podemos agir de forma positiva para qualificar os processos de aprendizagem nas nossas aulas, né, nos mais variados espaços de aprendizado, sejam na sala de aula, mas não apenas na sala de aula, porque quando você fala de didática da história, você está falando da relação da história com o humano nas suas múltiplas dimensões, né? Então, a gente está indo e voltando nessa reflexão, mas é algo pensado. Então, ela constrói, teoricamente, a base conceitual sobre a qual ela vai analisar o objeto, e depois ela apresenta, né, de forma rápida, o objeto ao qual ela pretende analisar e ela pretende pesquisar a relação entre a consciência histórica e a vida prática desses jovens, né? Então, um segundo momento do texto, ela vai falar da historicidade, né, das reivindicações dos movimentos de rua, primeiramente no mundo e depois no Brasil, estabelecendo uma relação de proximidade ou de proximidade relativa entre aquilo que ocorreu no Brasil em 2013 com outros movimentos que ocorreram na Europa e no mundo de uma forma geral a partir de 2010, a partir de 2011. Então, ela historiciza, né, essas reivindicações para analisar o fenômeno brasileiro. E aí ela vai, para conceituar esse fenômeno desses levantes sociais, desses movimentos de juventude, que assumiram determinadas características próprias em vários lugares, ela vai trazer para a discussão uma referência do Michel Lovy, onde ela coloca que o Lovy entende que a presença dos jovens nos movimentos e nas manifestações contemporâneas, de alguma maneira, pode ser entendido como fruto de um sentimento de injustiça que é sentido majoritariamente entre os jovens, porque eles são os primeiros a serem atingidos, né, pela ausência de políticas públicas e pela ausência, né, de uma lógica governamental ou de uma lógica econômica, e pensando numa escala global, sistêmica, né, o capitalismo neoliberal, que atenda aos anseios e às necessidades dessa juventude. Então, o jovem ele tem, na sua formação, uma perspectiva que se aproxima, né, ou que se sensibiliza mais com a ideia de mudança do que com a ideia de conservação. Então, ela traz o Michel Lovy para apresentar esse aspecto, né, do jovem como aquele que está mais aberto a uma possibilidade de agir no mundo de uma forma transformadora, de uma forma radical, e entende a luta como um instrumento de transformação social.
Então, ela traz o Louvi para conceituar exatamente isso. E, então, ela, nesse debate rápido com o Louvi, ela pensa o jovem como aquele que está disposto a lutar, que sente as injustiças, que está insatisfeito, que está indignado, e aí o ato de ir para a rua, de dizer não, digamos assim, ou de se colocar em outras plataformas de debate, seria uma forma de ocupar espaços que a sociedade nega ao jovem. O jovem não tem espaço no mercado de trabalho, o jovem não tem muito espaço nos meios de comunicação, o jovem não tem espaço na política tradicional. Então, a ausência desses espaços, né, fazem com que outros espaços tenham que ser inventados, né, ou utilizados segundo essa lógica. Né? São as redes sociais e, através da organização das redes sociais, ocupar espaços para reivindicar determinados interesses políticos. Ela faz essa interpretação. E aí é uma outra especificidade do texto. Né? Esse texto foi escrito em 2016. Então, em 2016, ainda não estava tão clara essa relação entre a escalada do conservadorismo e dos grupos de extrema-direita no Brasil, que canalizaram essa sensação de insatisfação da juventude, de setores da sociedade brasileira, para fomentar discursos de ódio e discursos de escalada de um autoritarismo que culminou, né, na eleição do atual governo, que, de alguma forma, não podemos deixar de responsabilizar pelas mais de 25 mil mortes que a gente tem atualmente hoje. Né? Mas isso não estava claro, né, quando ela está produzindo esse texto. Então, a leitura que ela faz desses movimentos de Curitiba é mais como um movimento autônomo, independente, que nasceu de uma demanda real, de uma demanda concreta. Não que não existisse essa demanda real, essa demanda concreta, a demanda existia. E não que o jovem não seja aquele indivíduo que sente a injustiça e as insatisfações e que, pela sua lógica, né, contingente, ou pela sua necessidade imediata de produzir sentido, tem mais uma característica de luta social do que em outras etapas da vida. O jovem é rebelde pela sua formação, ou seja, ele está produzindo a sua identidade social individual. Mas o que o texto não dá conta, e também não é por isso, ele não tinha que dar conta disso, é que existiam mais coisas nesses movimentos, mas não é o que ela estava querendo mostrar e não é o que a pesquisa mostra. E a pesquisa dela é interessante, tanto do ponto de vista heurístico, quanto do ponto de vista metodológico. Né? Ela responde algumas questões e ela apresenta alguns métodos. E foi por isso que eu escolhi o texto dela para a gente trabalhar, nessa parte final da disciplina. Né? Então, segundo esse debate que ela faz com o Louvi, o jovem está mais afeito a esses movimentos, a essa rebeldia, a essa necessidade de afirmar outros espaços de luta, de afirmar outros canais de resistência, porque ele percebe essa, digamos assim, essa ausência de oportunidades que o sistema oferece a ele. Né? E ela faz uma leitura desses movimentos um pouco nessa perspectiva. Né? A pesquisa apresenta isso. Né? Ela faz uma apresentação de como esse movimento aconteceu no Brasil, né, em Curitiba, apresenta lá o movimento pelo passe livre, como que foi gerando uma sensação de insatisfação e de sensação de roubo mesmo. Né? Vocês viveram isso, nós vivemos isso. Né? A experiência da Copa do Mundo no Brasil, ela foi extremamente traumática para determinados setores da sociedade, né? Para mim, então, nem se fala. Né? Por quê? Porque escancarou a desigualdade social no Brasil e para quem é feito os investimentos públicos no Brasil e quais são os interesses que o Estado tenta atender na nossa sociedade. Então, enquanto você não tinha políticas públicas voltadas para a educação eficazes, você não tinha hospitais sendo construídos com o mínimo de qualidade, estávamos vendo a construção dos estádios padrão FIFA, né? Com banheiros que custam milhões de reais, com mármore vindo da Itália, enfim, escancarou essa lógica, né, do capitalismo neoliberal e a lógica dos dirigentes políticos brasileiros, né, de para quem vai o investimento público. Né? E isso gerou uma insatisfação, né? Muita gente era contra, muita gente reivindicava que
houvesse, digamos assim, uma igualdade melhor de oportunidades, e isso gerou um impacto. Então, foi uma sensação muito difícil de explicar, eu ainda estou tentando entender também essa sensação, porque eu vivi. E depois essa sensação foi canalizada por movimentos de extrema-direita que culminaram nas eleições de 2018, que nos colocaram nessa ciranda que estamos metidos hoje, né? Então, eu ainda estou tentando decodificar essas questões, mas eu me lembro muito bem que, como espectador das notícias cotidianamente, eu ficava muito frustrado, nervoso, às vezes irritado, com a forma como estava sendo escancarada essas questões. Então, frases como a do Ronaldo, né, não se ganha Copa, né, com hospitais, né, impactaram muito qualquer indivíduo que tinha algum senso de justiça social ou um mínimo de percepção sobre a forma como funciona as políticas públicas de investimento público no Brasil. Então, ela mapeia um pouco isso, fala um pouco dessa questão do movimento passe livre, da insatisfação com a Copa do Mundo, de uma tomada de consciência, né, de setores da sociedade brasileira de que o dinheiro público estava sendo utilizado para atender demandas de organizações financeiras internacionais ou de instituições, né, como a FIFA, e que esse dinheiro poderia ser utilizado de forma muito melhor, muito mais qualificada, para o bem comum da sociedade brasileira, e isso fez com que muita gente tivesse uma consciência momentânea, uma necessidade de protestar, uma necessidade de dizer não, uma necessidade de reivindicar a mudança, né? Ela mapeia essa atmosfera mental da juventude, envolta ali entre 2013 e 2014, 2014 menos, mas isso começa ali em 2013 e vai até 2014, né? Diversos protestos acontecendo, e a violência policial, o Estado reprimindo, o Estado impedindo essa manifestação, vários movimentos ganhando contornos que depois se tornaram o que a gente sabe o que é hoje, né, como o MBL, o movimento Vem para a Rua, enfim, esses movimentos de extrema-direita emergiram desse cenário necessário de reivindicação, de movimentos autônomos, né, que emergiram de uma situação concreta, né? Ali houve uma percepção coletiva de que tínhamos que lutar por uma transformação dos mecanismos políticos e sociais no Brasil, né? O que isso virou, o texto não discute. E também não é nosso objetivo aqui nessa disciplina discutir, né? Mas a gente sabe o que virou, né? A gente tem uma série de cifras de mortes aí para nos lembrar o caminho que trilhou, né? Mas então, ela mapeia isso, apresenta uma discussão inicial sobre o movimento passe livre e a insatisfação com a Copa. Ela chama a atenção para uma questão muito importante, que esses movimentos, esse sentimento de insatisfação, ele estava muito centrado na classe média, ou em uma classe emergente, né, a famosa classe C. E aí ela cita a questão dos rolezinhos, né? O que foi o rolezinho? O rolezinho foi um produto do crescimento econômico de determinados setores da economia brasileira, da sociedade brasileira, que possibilitou que jovens de periferia pudessem ocupar e habitar determinados espaços que até então era vedada a possibilidade deles por causa da impossibilidade econômica. Então, essa sensação, né, de insatisfação, né, coletiva foi sentido muito pela classe média e foi canalizado a partir de setores dessa classe média que foi instrumentalizada posteriormente pelos pensamentos de direita, pelos grupos de direita e pela elite neoliberal. Mas isso emerge, então, de uma classe que estava emergindo, né? E isso criou um enfrentamento social. Então, os rolezinhos, né, o impacto, né, dos jovens da Zona Sul, que não estavam acostumados a ver uma população negra de periferia adentrando as universidades, adentrando os shopping centers, né, organizando passeios para ir no shopping, tomar um sorvete, isso criou uma certa satisfação. Eu me lembro quando eu vi a primeira vez a expressão rolezinho, né, e as pessoas discutindo isso, eu fiquei assim, mas, né, que situação, não é? Estamos avançando, mas existe um
uma âncora conservadora, existe um ranço conservador muito forte, e isso expunha os mecanismos de discriminação racial, discriminação social, discriminação sexual, que são estruturais na sociedade brasileira, né? Então, havia um sentimento de insatisfação, esse sentimento foi canalizado para outras dimensões. E ela, então, ela meio que define, né, o que foi o fenômeno do rolezinho no Brasil. Segundo ela, os sociólogos, né, entendem que a juventude que participou dessas manifestações de rua lá em 2013, em sua maioria, eram filhos de uma geração inserida socialmente, né? Era filhos de uma classe média que emergiu nas últimas décadas e que passaram a ter um poder de consumo e a exercer determinados direitos que não tinham, né? Então, ela mapeia um pouco essa questão. Depois de fazer isso, né, apresento uma discussão conceitual que vai orientar a pesquisa, depois ela apresenta o objeto da pesquisa, que são os movimentos de rua de 2013, como a juventude leu esse movimento, ou seja, participou desse movimento ou refletiu sobre ele, e num segundo momento do texto, num terceiro momento do texto, ela faz a apresentação do percurso metodológico, e qual é a estratégia de pesquisa que ela vai adotar para aplicar no desenvolvimento dessa proposta de pesquisa. Então, ela coloca clara, né, que do ponto de vista metodológico, ela quer pensar a relação da consciência histórica e a vida prática desse de pesquisa, ou seja, é possível produzir pesquisa sobre a relação entre o conhecimento histórico e a vida prática e como se opera esses processos complexos de formação da consciência histórica na e pela história, ou dentro de uma historicidade que transcende a história. E ela define, do ponto de vista metodológico, como instrumento, né, um questionário, questões fechadas, né, que serão aplicadas a jovens de uma escola, segundo ela, da periferia de Curitiba, né, que tem quase 1.000 alunos, né, que trabalha com ensino fundamental e ensino médio. Então, ela define um público, define um questionário, e a partir desse questionário vai se fazer uma amostragem, né. E aí, uma das questões, né, que ela coloca nesse instrumento, né, para que os alunos possam externar as suas narrativas históricas sobre, é a seguinte questão: o que você acha importante, se você acha importante aprender história, né? E se você acha importante aprender história, para que é importante aprender história, né? Então, o objetivo, né, desse questionário era detectar como que os jovens, né, pensam a relação da história com a vida, né? Em que medida aprender história me ajuda a entender melhor o meu mundo, né? Então, quando você coloca essa questão, você está tentando entender qual o lugar que esse indivíduo releva à história enquanto ciência, enquanto teoria curricular, na sua vida prática. Ela enfatiza, né, que é importante, né, destacar que muitos dos jovens que responderam, né, às questões, eles fizeram diversas considerações para além daquilo que foi diretamente perguntado, né? Então, muitos afirmam que não participaram, né, porque os pais não deixaram, mas que eles gostariam de participar, né, dos movimentos, né, de junho de 2013. Outros afirmam que não participaram porque trabalhavam, né? A escola na qual ela aplica, ela vai aplicar em 2 períodos, um deles era o período noturno, então ela apresenta esse perfil desse jovem de uma classe trabalhadora, ela até nomeia as funções, né? Se eu não me engano, ela fala de atendente de supermercado, trabalhando em serviços de informática e em construção civil. E muitos que afirmam que não teve a chance de participar, mas que gostaria, né? Isso é importante, por quê? Porque lá no final, ela vai demonstrar como que há um consenso, uma consciência coletiva de que essas reivindicações e de que essa experiência de luta, de ir para a rua para reivindicar os seus direitos, é algo que é compartilhado pela maioria dos jovens a qual a pesquisa indagou.
Para a gente entender melhor, eu vou projetar para vocês aqui uma questão, gostaria que vocês observassem com atenção para a gente desdobrar algumas coisas nela, né? Vamos ver se vai dar certo. A imagem está um pouco embaçada, porque eu estou projetando direto da tela do computador, e eu peguei do próprio texto, só ampliei um pouco e inseri essas duas setas verdes aí. Então, a imagem está um pouco desfocada, né? Mas eu acho que dá para a gente entender os resultados mínimos que ela apresenta. Então, essa tabela está lá no texto, né? A única diferença que existe aí são essas duas setas verdes. Então, ela apresenta essa tabela, né, na qual ela sistematiza os significados da aprendizagem histórica para esses jovens, né? Quais foram os significados atribuídos por eles, né? Primeiro, né, o estudo do passado pelo passado. Né? 12 jovens, né, de 54, consideraram que se estuda a história para aprender o passado. Então, aquela concepção que nos textos lá de formação da consciência histórica do Riesing, a gente poderia chamar de uma concepção magistra vita, a ideia de que a história fala do passado e de que o passado ensina através de exemplos, né? Então, 12 jovens, uma quantidade alta, né, a maior parte deles, compreende a história numa perspectiva que é a história do século XIX, uma história magistra vita. 9 percebem que o estudo do passado ele serve para entender o presente. Então, ele já tem uma dimensão de consciência histórica que entende que a nossa percepção do presente ela é formada pela forma como representamos o passado. Seria, na dimensão mínima lá que a gente estudou da formação da consciência histórica do Riesing, o que a gente poderia chamar de o início de uma dimensão de uma consciência histórica crítica. 5 disseram que o estudo do passado explica a origem e a evolução, né? Então, uma concepção aí um tanto quanto difusa, profundamente, digamos assim, evolucionista da história. Essa ideia de que a história é um movimento linear, que fala de uma origem e que aponta em direção a um fim. Uma concepção um tanto quanto combatida pela historiografia do ensino de história e pela didática da história de uma forma geral. A segunda seta, verde, né, nos mostra que 7 jovens, né, conseguiram demonstrar que o estudo do passado ele serve para explicar o presente, as mudanças no presente. Para explicar as mudanças no presente. Então, assim, para lembrar o passado que foi muito difícil e refletir sobre as mudanças que aconteceram, né, no decorrer do tempo. Né? Então, estabelece aí uma relação de entendimento entre o ontem e o hoje como um mecanismo de compreensão, que é uma das funções do conhecimento histórico ou da reflexão histórica de uma forma geral. 9 pensa que o estudo do passado serve para tirar exemplos para o presente, então, novamente, uma consciência histórica exemplar. Então, se você somar os 12 primeiros com esses 9, você vai ter aí 21 dos 50, praticamente 50%, estão mobilizando a história numa perspectiva de consciência do século XIX, uma consciência que a gente poderia chamar, no mínimo, de exemplar ou de tradicional, dentro daquela tipologia dos modos de formação da consciência histórica e de produção de sentido que a gente discutiu aulas atrás. E o que seria aquele espécie de alvo ideal do aluno bem formado a partir de uma reflexão da didática da história seria essa última seta em verde aí, né? Que são aqueles alunos que conseguiram refletir ou significar a história como sendo a relação do passado com o presente, para você poder perceber o passado no presente e como o presente nos direciona a uma determinada perspectiva de futuro. Seria, na tipologia da formação da consciência histórica do Riesing, o que ele chamou lá de uma consciência histórico-crítica ou de uma consciência histórico-genética,
Então, esses indivíduos que percebem que entender, né, o passado te permite compreender o passado, te permite entender melhor o hoje e te permite vislumbrar determinadas perspectivas de futuro, estão dentro daquilo que o Urizen chama, nos textos que a gente vem lendo, de uma consciência histórica superavitária. Ou seja, eles estão se relacionando com a história numa perspectiva em que a sua consciência está produzindo outras orientações possíveis que transcendem os ciclos de formação da cultura histórica local, né? Então, eles estão aí entrando numa interação com aquilo que a gente poderia chamar de uma historiografia acadêmica que tem como função produzir essa qualificação, essa superavitação da consciência histórica dos indivíduos. Então, notem, né? Todos eles demonstraram que a história tem um papel e tem um sentido. Todos eles demonstraram uma determinada lógica de pensar a história e de demarcar para ela um lugar. Todos eles, com exceção de um que não respondeu absolutamente nada, sabem que a história ela é útil e que ela presta um papel relevante para você entender o presente e, a partir da compreensão do passado, elucidar determinadas questões, né? Só que a maior parte deles, ou seja, uma boa parte deles, não foram capazes de pensar essa relação com a história a partir dos suportes de uma história produzida academicamente, ou seja, aquela história que é ensinada na escola, que é ensinada nas universidades. Eles estão fazendo isso a partir de uma relação tradicional com o meio social no qual eles habitam. Eles estão pensando como trabalhadores porque são trabalhadores. Eles estão pensando como jovens porque são jovens e estão imersos nessa cultura histórica e estão refletindo sobre ela. Então, se essa reflexão ela mostra muitos aspectos, mas um dos que mais me chamou a atenção, porque é algo que eu venho falando com vocês em outras aulas, é de que a história ela forma muito pouco, de que a consciência histórica dos indivíduos se forma na relação com outras instituições, com outros saberes, com outras formas de produção de sentido, estão orientadas a partir da tradição, da religião, do que especificamente do ensino de história. Então, um dos aspectos que eu gosto de chamar a atenção quando estamos discutindo didática da história é que a história pode ensinar e pode qualificar a consciência dos indivíduos, mas ela forma muito pouco. E a forma como os indivíduos percebem a história e usam a história não é a forma como a historiografia acadêmica gostaria, defende e busca. Então, a gente está muito longe de alcançar objetivos concretos, digamos assim, de formação. Então, quando movimentos como o MBL, o Escola Sem Partido, apontam o professor como um doutrinador, como alguém que está formando a consciência de mundo dos indivíduos, demonstram um desconhecimento profundo, né, do que é a formação da consciência histórica do mundo humano nas relações dinâmicas da vida prática. O professor, seja ele historiador ou não, ele tem um papel muito pequeno na formação da consciência desses indivíduos. E ainda que ele consiga agir de forma eficaz sobre essas consciências, os resultados que ele é capaz de produzir, de superavitamento dessa consciência, são resultados muito pequenos, né? E essa pesquisa da Schmidt, não sei se era isso que ela queria mostrar, ela mostra isso, pelo menos na minha percepção. Então, ela apresenta, né, esse quadro, ou seja, de como que esses jovens se relacionam com a história e de como eles veiculam uma consciência que mobiliza determinados conceitos históricos para entender o seu tempo presente. E isso seria, então, a primeira parte do questionário, né, que ela produz para aplicar na pesquisa. A segunda parte solicitava aos jovens, né, a produção de uma narrativa, né, partindo-se do pressuposto de que a narrativa histórica é um sistema de operações mentais que define o campo da consciência histórica, né? Definição clássica do Urizen, que nós lemos lá no História Viva e nas formas de produção de sentido da narrativa histórica. Então, ela, na segunda parte, ela coloca a possibilidade desses jovens narrarem para ela perceber como eles estão veiculando determinados conceitos oriundos, né, de uma consciência histórica que eles formam na relação da sua experiência temporal. E aí, ela coloca, né, que a
a principal finalidade, né, dessa segunda parte do questionário era ter como suporte, né, o referencial, né, do trabalho, ou seja, perceber como que os jovens são capazes de argumentar e de construir narrativas que justifiquem o lugar dessas manifestações a partir de determinadas imagens históricas, né, produzindo uma narrativa, ou seja, dando sentido. Então, ninguém desconhecia o que foram aqueles movimentos, né? Ninguém não sabia dizer, ou não tinha um pensamento formado sobre os movimentos de junho de 2013. Todo mundo tinha uma relação com esses movimentos e era capaz de entender e de se relacionar com eles, né? E aí, quando você coloca esse indivíduo para narrar, você está tentando perceber como eles produziam sentido, ou seja, como eles localizavam na experiência temporal deles o que aquele fato histórico significava, né? E aí, quando você vai significar o presente, você estabelece uma relação com o passado. E os eixos que estabelecem essa conexão é a narrativa histórica, né? Então, ela na segunda parte da pesquisa, vai possibilitar que esses alunos narrem, né, a partir de questões propostas, para perceber qual que é a orientação temporal que eles estão produzindo, ou seja, como que eles estão significando esse acontecimento no interior de uma percepção maior sobre a experiência brasileira, né? E aí, um dos resultados, né, que ela apresenta no texto, eu vou tentar projetar para vocês também, não sei se vocês estão com o texto aí, é muito interessante, né? Então, a gente pode analisar alguns desses resultados, né? Ok, né? Então, um desses resultados, né, que ela apresenta é do William, né, de 16 anos, né? Ele diz o seguinte, né? Além de... foi uma coisa que mexeu com todo o país. Essas manifestações, na minha opinião, mexeram tanto com o país, de uma forma que mobilizou o país todo. Ninguém imaginava que poderia ter a proporção que acabou tendo. Ninguém podia imaginar mesmo, né? Isso aí é uma fala, né, lá de 2016, né? Imagina hoje, né? A gente realmente, nem o mais complexo analista político tinha a capacidade de entender que isso poderia nos encaminhar para uma caixa de Pandora tão grande e com um fundo do poço tão fundo como nos encaminhou, né? Segundo William, essas manifestações cresceram de uma forma tão grande que em cada estado do Brasil as pessoas reivindicavam uma coisa, e mostrou o tamanho do jovem no Brasil. Na opinião dele, né, isso irá ser lembrado por muito tempo, e nunca se esquecerão do que o jovem tem voz, né? Olha que narrativa interessantíssima, né? Olha como o William está percebendo as coisas. Então, assim, existe um momento de reivindicação, os jovens saíram para a rua, estão reivindicando diversas coisas em diversos lugares, e isso vai impactar, vai levar a gente para um lugar que a gente não sabe dimensionar ainda, para que lugar vai nos levar, mas isso vai mostrar a importância do jovem na formação da sociedade brasileira, na política brasileira. Então, o William, ele está reproduzindo, né, um sentimento coletivo de insatisfação que ele capta no meio social do qual ele emerge, né? Então, ele está apontando para uma necessidade de mudança, para uma percepção de insatisfação e para o protagonismo juvenil, uma expressão que foi muito utilizada, né, nesse contexto. O protagonismo jovens, né, nas ocupações de escola, nas ocupações de universidades, né, nos movimentos pela redução das passagens, enfim, nos movimentos das mais variadas naturezas, né, que ocorreram, né, nesse espaço de tempo que vai de 2013 a 2014, mas um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Então, ele tem uma percepção, né, estrutural disso, onde ele narra isso como uma necessidade de romper com um passado, né, de corrupção e avançar para um futuro de liberdade, um futuro de afirmação política, né? Infelizmente, isso não aconteceu, mas a história
Esse não é a nossa preocupação aqui. Nossa preocupação é entender, né, minimamente como esses jovens estavam operando na sua narrativa. Uma outra narrativa muito interessante, que está lá no texto, que eu também vou projetar para vocês aqui, é a de uma aluna chamada Jennifer, né? Onde ela vai dizer, na verdade, boa parte da história tem indícios de manifestação. E toda manifestação tem um porquê. Olha, ela está mobilizando o entendimento de que a luta por transformação social faz parte da história. No caso das manifestações que ocorreram no Brasil, boa parte dos jovens saíram às ruas para reivindicar os seus direitos. E eles pediram coisas relativamente simples para o governo. Apenas o reajuste das passagens do transporte público, mais investimento na saúde e na educação. Também que o governo parasse de usar o dinheiro público indevidamente. Como, por exemplo, investir na Copa do Mundo, de 2014, enquanto o país inteiro estava precisando de hospitais, escolas e transporte público de qualidade. Como pode um país sediar a Copa do Mundo, um evento tão grandioso, com tanta criminalidade, transporte insuficiente, enquanto estão investindo em coisas banais? Sem contar que, quando ocorreram as manifestações, muitos dos nossos policiais militares abusaram do seu poder e começa, jovens brasileiros, e começa. Desculpa, eu cortei errado aqui na hora de fazer o slide, né? Começam a retirar e tentar paralisar as manifestações com spray de pimenta. Isso é um absurdo. Você já está percebendo a violência policial instalada. E como nós queremos sediar a Copa, sem um treinamento específico desses policiais, deter jovens por porte de vinagre, em que país nós vivemos? Né? Ela está fazendo aí uma referência a um caso, né, famoso, né, desse período. Né? Então, olha a forma como a Jennifer está pensando o processo. Né? Ela está demonstrando uma consciência, né, dos impactos do que está acontecendo, de uma determinada crise econômica, de uma insatisfação com o Estado. Mais à frente, no texto da Schmidt, né, ela vai mostrar que muito da percepção desses jovens não é oriunda de um conhecimento histórico em si, mas de uma consciência difundida, né, na sociedade no momento. Essa era a leitura que boa parte da mídia estava fazendo. Então, se tinha uma boa parte da mídia que estava apoiando a Copa e o governo, mas vários setores da imprensa tradicional e não tradicional estavam apresentando e associando os fracassos, né, de determinados aspectos da sociedade brasileira com os fracassos do governo e acirrando a análise dessas desigualdades. Né? Então, esses movimentos de extrema-direita estavam colocando seus tentáculos, né, para canalizar essas narrativas e canalizar essa percepção social, que é uma percepção legítima. Né? Todos nós sabemos que precisamos de mudança. Né? Mudança é algo que nós necessitamos, sobretudo quem faz história. A história é a ciência da mudança. Agora, essas mudanças, esses interesses, essas demandas foram canalizadas para um discurso de extrema-direita, através das redes sociais, através de uma máquina de comunicação que culminou nas eleições e naquilo que foi as eleições de 2018, que o texto e que os jovens que estão narrando aí não foram capazes de prever. Não são capazes de prever, como dificilmente qualquer indivíduo seria capaz de prever naquele contexto ali de 2016. Mas é uma leitura. Então, todos eles estão olhando de forma positiva esse movimento. Mas por que todos eles estão olhando de forma positiva esse movimento? Porque havia uma consciência instalada, fomentada pelos meios de comunicação, de que esses movimentos estavam cumprindo um papel de cidadania e que era papel dos jovens lutar pelo desenvolvimento de uma sociedade melhor, de um Brasil melhor. E aí a ideia do vem para a rua surge como uma espécie, vamos lutar, a ideia de que temos que lutar para transformá-la em algo melhor. E isso foi canalizado, né, para outros interesses. Né? Então, a Jennifer conseguiu perceber
e narrar muito bem esses acontecimentos, ela percebe a violência policial, ela percebe os vários interesses em disputa, ela percebe o uso indevido da força, ela percebe como que a justiça ela é discricionária, como que os policiais tratam um jovem negro de periferia diferente de um jovem branco da Zona Sul, ou dos bairros chiques de qualquer cidade do país. Então, ela está conseguindo perceber essas desigualdades sociais a partir das narrativas que estavam dispostas na época. Então, ela percebe uma relação passado e presente e também aponta para uma perspectiva de futuro. Que país é esse? Né? Que país é esse que prende pessoas por porte de vinagre? É um país racista, é um país misógino, é um país que tem no seu DNA uma formação histórica conservadora desde a sua gênese colonial e que não foi capaz, infelizmente, de romper, né, com essa cultura colonial e ainda continua pensando como colônia, né? E isso faz com que determinadas violências que foram reproduzidas no passado contra determinados sujeitos continuam sendo reproduzidas. A Jennifer foi capaz de perceber, né, essa desigualdade, esse uso, né, da força indevidamente, ainda que, e esse não era o objetivo da questão, ela fosse capaz de perceber as implicações históricas disso. Né? Então, indo para os aspectos finais, né, do texto, né, ela vai dizer que os jovens brasileiros que a pesquisa consultou, em sua maioria, perceberam as manifestações de junho de 2013 como uma forma legítima de participação política. Aí, a questão é, por quê? Por que que os jovens que participaram ou não, mas que acompanharam, que viram nos telejornais esses movimentos, percebem essas manifestações como uma forma legítima de participação? Porque eles estão imersos em uma determinada cultura histórica, permeada por narrativas em disputa naquele momento, da grande mídia, de uma mídia paralela, né, de setores vinculados à direita, vinculados à esquerda, e a percepção de uma, digamos assim, qual que é o termo que eu posso usar? A percepção de uma falência estrutural do sistema político brasileiro que culminava nessas desigualdades e que, no contexto da Copa do Mundo, ficava muito claro, né? Porque a quantidade de estádios que foram construídos e que todo mundo sabia que era inútil e totalmente inútil, só para atender interesses, né, da CBF, interesses da FIFA e das confederações, né, regionais, fez com que fosse direcionado um investimento público muito forte, que não se justificava à luz de um projeto de país, né? A Copa não mudou o Brasil, ela não tornou nossa sociedade melhor, ela não trouxe investimento, ela não trouxe lucro, ela não ampliou uma série de coisas. Por quê? Porque a lógica era atender um grupo ou grupos, né, vinculados à FIFA, né? Foi uma onda de investimento e o Estado brasileiro, na sua grande maioria, não tinha condição de fazer, e após esse período, o Estado passou por uma crise muito grande. O exemplo maior, Rio de Janeiro. Ele teve os 2 maiores eventos esportivos, que mobilizam milhares e milhões de dólares, e depois desses 2 eventos, o Estado quebrou, sofreu a vexatória intervenção militar. Então, o Estado quebrado, com os seus últimos 6 governadores presos, respondendo processo. Então, houve ali uma percepção de que o sistema político não funcionava, de que o sistema econômico estava em crise e que havia uma necessidade de mudança. Entende? A percepção de que havia algo errado, de que há uma necessidade de mudança, é uma percepção real. Agora, em que sentido essa mudança foi feita? Em que sentido devemos caminhar? Isso foi canalizado, né, pela força, né, de instituições e de movimentos de extrema-direita que canalizaram isso para uma insatisfação que levou ao fomento de um candidato que até aquele contexto ali de 2016 era impensável. Né? Bom, mas enfim, vamos para a parte final do texto. Né? Outro aspecto que ela coloca é que, ainda que de forma indiciária, e o historiador ele lida com índices, né, o tempo todo,
essas várias manifestações, elas são percebidas, né, pelos jovens, né, como resultado de um sentimento de injustiça e de insatisfação. Ou seja, então, há uma injustiça, há uma insatisfação, há a falência de um sistema todo, e elas se justificam por causa disso. Ou seja, não podemos ficar parados, basta, vem para a rua. Ou seja, temos que agir, temos que mudar. Né? E aí essa juventude ela é canalizada quase sempre como uma massa de manobra para legitimar determinados movimentos sociais. Ainda que ela nasça legítima e comece a atuar de forma legítima em prol de uma transformação necessária, os mecanismos tradicionais da política brasileira acabam canalizando essa força, essa insatisfação, e direciona ela para um sentido. No caso brasileiro, foi um sentido conservador. Como eu disse, nem os alunos entrevistados, nem a professora percebe isso, não dava para perceber. Hoje, falando a posteriori, né, dá para a gente fazer essa conexão. Né? Um outro aspecto, né, que ela enfatiza, né, no texto é que as narrativas desses jovens minimizam a referência às reivindicações de cunho econômico, como foi no resto do mundo. Então, ela identifica uma diferença entre os movimentos no Brasil e os movimentos no restante do mundo. No restante do mundo, a questão era econômica, era a crise do sistema neoliberal, a perda de emprego, ou seja, a lógica dos 99% contra o 1%, né? O Ocupe Wall Street, enfim, uma série de questões. No caso do Brasil, os interesses foram difusos, foram vinculados a questões pontuais. E tudo isso se canalizou e virou uma espécie de demanda coletiva, de uma psicologia coletiva de insatisfação que percebia a necessidade de agir em prol de uma mudança. Então, segundo ela, né, das 54 narrativas, 34, né, no total, percebe que as manifestações são uma forma de luta, de reivindicar a mudança, que fazem parte da história, tanto do passado quanto do presente, e que tendem a permanecer no futuro. Ou seja, é uma percepção clara de que a luta molda o mundo, né? De que a luta faz parte do cotidiano das transformações sociais, e de que essas mudanças são legítimas porque existem necessidades impostas pelo contexto. Né? Então, segundo ela, 34 acadêmicos, alunos foram capazes de perceber, ou narraram, interpretaram essas mudanças, essas lutas, como sendo reivindicações legítimas que existiram, existem e permanecerão existindo. No entanto, quando esses mesmos alunos são inquiridos sobre o significado do aprendizado histórico, né, apenas 7 deles, né, como a gente viu lá no primeiro quadro, vão ser capazes de articular a necessidade de se conhecer a relação, de se conhecer o passado, para você entender bem o seu presente e poder agir em prol da transformação da sociedade que culmine em um futuro melhor. Ou seja, eles entendem, de certa forma, que existe uma historicidade das lutas sociais, mas quando eles são inquiridos sobre qual a importância da história, eles não conseguem perceber que é a história a ciência que é capaz de produzir uma compreensão mais qualificada desses processos de luta social no passado, no presente e no futuro. Ou seja, né, o que isso evidencia? Né? Evidencia que eles estão mobilizando conhecimentos históricos, mas esses conhecimentos históricos que eles mobilizam não são conhecimentos históricos vinculados à lógica do conhecimento histórico acadêmico, da historiografia, da didática da história. Eles estão mobilizando o conhecimento da tradição, noções históricas advindas da tradição do meio social, do meio cultural, de uma determinada cultura política no qual eles estão imersos. Então, a formação histórica deles não é advinda das aulas de história, não é advinda dos livros de história, não é advinda da historiografia, consequentemente, não é advinda da universidade, não é advinda do professor de história. A formação histórica deles, ou seja, a forma como eles estão mobilizando conhecimentos históricos para justificarem
suas ações no presente, expectarem o futuro e compreenderem o passado, está dada por uma narrativa que vem de outras bases da tradição, das instituições de ordem mais conservadora, como a igreja, como a família, do que da escola. Então, esse é um dado interessante. Demonstra que todos nós, ou todo indivíduo humano, ele lida com o conhecimento histórico e faz uso do conhecimento histórico para se entender no mundo. Mas a grande maioria não faz uso do conhecimento histórico produzido à luz da reflexão acadêmico-científica, que tem como função facilitar ou qualificar o entendimento da vida humana a partir da história. Ou seja, a história não está cumprindo o seu papel. O conhecimento histórico enquanto ciência e o ensino de história não está cumprindo o seu papel como uma chave que poderia facilitar, qualificar o entendimento do mundo. Ou seja, não está havendo aquilo que nós, em diversos textos aqui, ouvimos falar de superavitamento da consciência histórica do indivíduo. Então, o ensino de história não está sendo capaz de qualificar esse processo de entendimento do mundo à luz de uma reflexão histórica qualificada e embasada academicamente. Então, essa é uma percepção que eu tiro do texto. Não sei se ela está no texto, mas cada leitura é uma apropriação. E a apropriação ela é tão importante quanto a intenção do autor. Então, para mim, isso fica claro, né, nos resultados finais da pesquisa. Né? Já nas considerações finais, né, ela vai apresentar que, ao narrar os acontecimentos, né, que eles vivenciaram ou perceberam, né, receberam através de narrativas, né, os jovens expressam a sua consciência histórica muito mais a partir das suas experiências de vida do que a partir da sua articulação com ideias e métodos da ciência histórica, ou seja, aquilo que eu acabei de falar. Né, ela demonstra, nos resultados da pesquisa, de que a formação da consciência histórica desses jovens está alimentada por outras narrativas, por outras bases, por outros conhecimentos produzidos em outros lugares, instituições, que não no ensino de história, na historiografia acadêmica ou na história produzida enquanto ciência. Segundo ela, isso é revelador, ou seja, isso demonstra, né, como o ensino de história ele tem muito a avançar no sentido de possibilitar e de construir estratégias de qualificação das aulas de história, né? E não só o ensino de história, a história como um todo tem que repensar constantemente qual que é o seu lugar no mundo e qual papel ela tem a prestar na formação da consciência dos indivíduos. Então, segundo ela, a título de resultado, e citando Orisen, esses jovens, eles interpretam e problematizam determinados acontecimentos do presente. Mas, no questionário que foi apresentado, né, eles negligenciam, por exemplo, as fontes e o tipo de reflexão que é específica do conhecimento histórico. Por exemplo, nenhum deles, nas suas narrativas, fizeram referências, né, aos documentos que foram entregues e às imagens que foram entregues a eles, né, no momento, né, do questionário. História, para lembrar o célebre historiador Henri Denis Marron, se faz com documentos. A história se faz com método, com um tipo de reflexão específica da área, né, da história enquanto campo de conhecimento. Porém, a consciência histórica que eles mobilizam é oriunda de outras formas de pensar. Então, eles... É uma parte que eu suprimi aqui na minha fala, né, que eu não coloquei ali naquelas tabelas, mas as perguntas são embasadas por imagens e por textos de jornal, né? E quando os alunos vão produzir as suas narrativas, essas narrativas não estão sustentadas nas fontes, não estão sustentadas nas imagens. Então, a aula de história, que deveria ensinar como produzir uma reflexão com base nas fontes e com base em um aspecto do passado que é passivo de comprovação, é sustentado, né, com base numa dimensão empírica, não está sendo mobilizado por esses alunos na construção das suas narrativas, o que, ao meu ver, evidencia a fragilidade, né, do conhecimento histórico que é produzido nas aulas de história, e que, mesmo aquele que é produzido de uma forma qualificada e eficaz, atinge um percentual muito pequeno da consciência histórica dos indivíduos.
né? Então, de alguma forma, a pesquisa dela evidencia isso. Nas considerações finais, eu recortei um pedaço aqui, depois eu vou postar para vocês lá no Google Sala de Aula, né, e também vou postar esse vídeo, né, para aqueles que não estão acompanhando a aula, lá no canal do YouTube, como vídeo não compartilhado, só para, né, o nosso uso, né. Então, nas considerações finais, ela vai dizer que, ao ouvirem os jovens, né, ou seja, a partir da pesquisa, né, é possível, né, avaliar que, ao contrário, né, das forças policiais, para quem as manifestações são entendidas como uma forma de guerra, né, os jovens percebem, né, as manifestações como uma forma, como é a expressão que ela usa, como uma forma necessária de manifestação, de reivindicação, como um mecanismo fundamental para reinventar novos espaços políticos e para criar ou recriar uma sociedade mais libertária, né, mais solidária, né? Então, assim, o movimento em si é percebido pelos jovens, os atos em si, como um movimento de afirmação de um interesse de mudança, e não como uma guerra, não como uma guerra civil, como uma questão violenta, mas é só um espaço de fala. Ou seja, então, a ideia do vem para a rua não é vem para a rua lutar, não é vem para a rua agredir, é vem para a rua porque aqui você vai ser ouvido. Vamos ocupar as escolas, vamos ocupar as praças para reivindicar questões que são necessárias para o jovem enquanto categoria social, enquanto categoria histórica, sociológica, né? Então, há uma percepção deles de que há uma necessidade da luta, que há uma necessidade dessas manifestações, e que, ainda que eles não tenham participado, eles reconhecem a necessidade, que eles gostariam de participar, porque existem mecanismos de repressão que impedem. Um indica que a família não deixa, o outro indica que a família não deixa porque estava ocorrendo várias formas de violência, então ele queria lá reivindicar seus direitos, mas havia violência tanto por parte de movimentos sociais quanto por parte das forças policiais. É só a gente rememorar aí o que foi algumas experiências lá dos Black Bloc, né, e outros movimentos, né, que tenderam para determinados atos pontuais ali de violência, e a violência policial ocorreu em vários momentos, em vários espaços, né, inclusive ocorrendo mortes, né, nesse processo. Então, há no fim da pesquisa, segundo a Schmidt, uma percepção por parte dos jovens, foi possível medir, né, como que esses jovens desenvolveram uma consciência a partir das suas práticas, né, enquanto jovens trabalhadores de uma escola de periferia, que é necessária a luta, que é necessário as reivindicações, as manifestações, para promover algum grau de mudança social, né? Então, o resultado da pesquisa apresenta isso, né? O texto em si é um texto pequeno, de 20 e poucas páginas, né? Mas é um texto muito interessante, rico em detalhes. Eu apenas apresentei um ou outro elemento do texto aqui, e a estrutura básica do texto. Então, ela define, a preocupação básica dela é apresentar uma proposta de pesquisa no campo da educação histórica que seja capaz de apresentar a relação entre a consciência histórica e a vida prática dos indivíduos, e em que sentido o saber histórico pode qualificar essa consciência dos indivíduos a partir de um saber histórico produzido academicamente, que geraria um superávit de consciência histórica. Ela está dialogando com um pé na educação histórica, com um pé na didática da história. Não é à toa que ela está discutindo com o Peter Lee, está discutindo com o Rising o tempo todo, né? E ela desenvolve uma metodologia, ela diz em vários momentos do texto que o texto pode servir como um instrumento auxiliar, propedêutico, heurístico de pesquisa para outros pesquisadores. Então, ela apresenta uma fórmula, ela aplica essa fórmula, ela tira ali alguns resultados, mas que isso pode ser feito em outras escalas. Ela cita no final do texto diversas pesquisas que estão trabalhando no campo da educação histórica, e a grande maioria delas lá na Universidade Federal do Paraná, que é o lugar social a partir do qual ela está falando.
Então, ela faz um balanço, então, dessas pesquisas, né, que tem refletido sobre a produção da aprendizagem histórica e das ideias históricas no Brasil, que é uma preocupação da educação histórica, e ela fecha o texto com resultados que evidenciam aquilo que eu venho tentando discutir com vocês, de que a história forma, mas como ela forma, em que sentido ela forma, e qual é o percentual dessa formação que cabe ao ensino de história, é uma questão que a didática da história tem que refletir. Então, a história forma, a história é necessária à vida, ela é útil à vida, mas a formação histórica, que o ensino de história, e pensada a partir da didática da história, lida, né, naquela esteira lá do Riesen, do Bergman, do Rafael Sadi, do Luiz Fernando Serri, do Odmar Cardoso, como uma subdisciplina que tem como função pensar a relação entre a história e a vida, a gente percebe que a formação histórica das consciências individuais e coletivas são oriundas de outros lugares, de outras instituições, de outros processos, de outras narrativas que são produzidas fora desse domínio da historiografia acadêmica, o que evidencia um limite e uma necessidade de que os historiadores qualifiquem cotidianamente a sua relação com as demandas sociais, com as carências de orientação do seu tempo presente, que os historiadores sejam capazes de ocupar espaços de comunicação, que eles sejam capazes de compreender de forma diversa e qualificada esses interesses múltiplos de pesquisa e, através das suas pesquisas, eles sejam capazes de dar visibilidades a essas demandas e oferecer soluções conceituais que qualifiquem a percepção desses indivíduos que precisam da história, mas que, a partir desse estudo histórico academicamente referenciado, possa fazer uso na sua vida prática. E isso externa um problema que é estrutural das ciências humanas, que é estrutural do ensino de história e da história enquanto campo de saber, que é a distância entre aquilo que os historiadores fazem, a distância entre o conteúdo que os historiadores ensinam e a vida das pessoas e aquilo que as pessoas querem, buscam e lutam, né? Se não há uma aproximação entre o conteúdo histórico e a reflexão histórica da vida histórica, que é de todo, de cada um, não vai haver uma aproximação em termos de sentido, né? O indivíduo não vai ser capaz de perceber como que a história pode ser uma ferramenta, um instrumento útil para qualificar o seu entendimento sobre o mundo e a solução de problemas práticos no presente através da mobilização de determinadas reflexões sobre o passado. E se não houver isso, vai acontecer um distanciamento. A história vai ser vista como um saber chato, como um saber que fala de coisas do passado, né? Então, um percentual muito grande dos jovens entende a história como a ciência do passado, né? Aquilo que o Bloch, lá na Apologia à História, no início do século, já vem demonstrando que a história não é a ciência do passado, a história é a ciência dos homens no tempo. E aí, se ela é a ciência dos homens no tempo, a percepção da mudança temporal do mundo humano que está em jogo para a história enquanto disciplina. E aí, uma reflexão sobre os conteúdos é necessária, né? Em que sentido os conteúdos são importantes? O conteúdo histórico é importante, mas, para além de uma reflexão sobre o conteúdo, de uma preocupação com o conteúdo, está uma preocupação com o modo de pensar a história, né? O que está em jogo é a possibilidade de que as pessoas aprendam a pensar historicamente e a mobilizar esse modo de pensar historicamente para resolver os seus problemas cotidianos, seus problemas práticos, que é inerente a todo e a cada um, não da mesma forma, né? Mas que a história tem o potencial de responder. Então, esse texto, ele ocupa na nossa programação da disciplina, né, um lugar próximo dos finalmente, né? O que eu quis apresentar com ele era uma possibilidade metodológica, né, de pensar a relação entre consciência histórica e vida prática, que é uma função, né, da didática da história, e quando lida especificamente com a aprendizagem histórica escolar, da educação histórica, né, de uma forma bem pontual. E aí, depois dele, né, nós teremos dois textos, né, que fecharia, né, que vai fechar a disciplina,
Nós vamos continuar debatendo aqui esses textos, né, que é o texto do Rafael Sadi, né, Estado de Suspeição na Aprendizagem Histórica, e, para fechar, o texto, né, da Cláudia Pacheco, o professor dá uma mão, abre horizontes e aquece o coração. Esses textos são todos textos numa tentativa de sintetizar as discussões anteriores que a gente fez na disciplina, né, que começou muito centrada, né, na discussão do Bergman, do Riesen, mas que o tempo todo vem dialogando com a Maria Auxiliadora Schmidt. Né? Nós trabalhamos 3 textos dela na disciplina, e com o ensino de história em questão, né, da Rebeca Gontijo e da Helenice Rocha, né, da FGV. Então, no nosso próximo fórum, eu espero apresentar para vocês uma discussão mínima, né, do texto que, na nossa previsão inicial, seria discutido no dia 14 e 21 de maio, né, que é o texto do professor Rafael Sadi, também da História Hoje. Não sei se vocês se lembram, mas nessa parte final da disciplina, nós vamos discutir 5 artigos, né, do dossiê sobre educação histórica e aprendizagem histórica da História Hoje. E, depois de feito essas discussões, a gente vai pensar numa forma de avaliação com base nesse material audiovisual que a gente está produzindo e também com base nos textos. Assim como eu disse para vocês na semana passada, eu não quero ainda falar em avaliação. Alguém me perguntou em algum momento sobre essa questão do prorrogamento do semestre, enfim, como que as coisas vão ficar. Foi na minha reunião com os alunos do PIBIC, né? Então, eu aproveito para debater isso aqui com vocês. Então, o semestre ele foi prolongado. A gente está tentando seguir aqui uma programação mínima à distância, né, numa situação terrível, né, de mortandade no Brasil, de caos, né, de saúde pública total. As aulas não vão voltar. Os professores do curso tinham delimitado que, caso houvesse a condição, todos gostariam de ter pelo menos um mês de aula, né, para a gente finalizar as discussões das nossas disciplinas. Já há um movimento, né, de pensar em datas, mas não há nenhuma data precisa. E a minha intenção com vocês é que a gente siga discutindo, independente, né, do calendário, né, até chegar um determinado momento que a gente tenha uma data precisa, se vai voltar ou não. A intenção com vocês é manter um mínimo de contato para a gente manter aquilo que foi programado. É óbvio que é muito ruim manter essas aulas à distância, né, com dificuldades tecnológicas gritantes, né, como eu e vocês estamos tendo, mas a questão é seguir com essas discussões. Então, eu vou postar lá no Google Sala de Aula a síntese, né, do texto, né, vocês já têm os textos em mãos, e vou postar lá no canal do YouTube esse vídeo da aula de hoje, para que vocês, se quiserem, possam retomar a discussão, para entender melhor